informação, prestação de serviço. Gente, preste atenção nessa notícia. Você que acompanha a TV Vitória, olha só, vamos acompanhar agora essa informação. É só uma pitada da primeira reportagem de hoje do nosso Alerta Espírito Santo. Preste atenção no que é que esse camarada vai dizer. Presta atenção aí, ó. Preso aonde? Não foi eu que bati. Você bebeu? Bebi. Tava dirigindo embriagado? Tava dirigindo, mas não foi eu que bati. Você não veio dirigindo na contramão aqui? Não. Não, ele falou que não. Agora, você sabe em quem ele estava dizendo que não bateu? Presta atenção, gente. Foi num carroceiro, é isso mesmo, que saiu de casa de madrugada para trabalhar. O cara saiu de casa para trabalhar e acabou atropelado, é isso mesmo. E para piorar a situação, que se é que isso é possível, o rapaz que tem 19 anos não possui carteira de habilitação e estava, mamado. Vamos acompanhar a reportagem aqui, na tela do Alerta Espírito Santo, você confere agora. Mas como o Joel, que moraria na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, em Belém. O homem que tinha 38 anos morreu na hora ao ser atropelado na Avenida Pedro Álvares Cabral. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã. De acordo com testemunhas, o motorista visivelmente alcoolizado dirigia na contramão aqui na ciclofaixa na Avenida Pedro Álvares Cabral. De acordo com a polícia, depois do atropelamento, o homem continuou na contramão na avenida. Policiais militares que faziam ronda na área iniciaram a perseguição. O motorista só foi apanhado quase 4 quilômetros depois. Ele saiu na contramão aqui, não parava, as viaturas tentando fechar, mas a gente não bater e fazer um acidente maior, você dá fechar e jogar ele pro canto em virtude que já vem na hora de atropelar ou uma pessoa daí de frente com outro carro, já que estava na contramão em alta velocidade. Então houve perseguição, né? Teve a perseguição. E chegando na Júlio César e não conseguiu, em virtude do BRT lá, a gente conseguiu fechar com as viaturas, porque forçamos de parar. Não quis entrar, a gente já conseguimos arrancar ele dentro do carro para poder fazer a prisão. Na viatura, o rapaz, visivelmente embriagado, aceitou conversar com a nossa equipe. Ele confessou que consumiu bebida alcoólica durante a madrugada, mas nega o atropelamento. Você foi preso aonde? Não foi eu que bati. Você bebeu? Bebi. Tava dirigindo embriagado? Tava dirigindo, mas não foi eu que bati. Você estava bebendo em que parte aqui da Telégrafo? Eu não tava bebendo aqui na parte do Telégrafo. Você bebeu aonde? Eu bebi na Aurora, mas eu não tava... Você bebeu até que hora? Até as 2. Até 2 da manhã. Você estava na rua até por volta das 5h30. Você não veio dirigindo na contramão aqui? Não. Alain Rangel Amorim da Silva, de 19 anos, não tem carteira de habilitação e chegou a se identificar à polícia com outros 2 nomes. O carro dirigido por Alain foi apreendido pela polícia. De acordo com o tenente, o motorista teria tentado subornar os militares. Lá no local ele falou dar R$5 mil, o pai dele era só ir buscar lá na doca, um parente dele estava lá, que era na hora, inclusive se tivesse com o carro, já que o pai dele tinha pego, segundo ele, o carro numa dívida, que era madeireiro, e no momento que foi negado, ele informou que não ia dar em nada, isso na frente de um tenente. Imagino que ele fala por aí, um cidadão de bem até, já abusado, quando ele toma essas cachaças dele, e age dessa natureza. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal. Olha só, esse motorista aí foi autuado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Como ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, somente o exame do centro de perícias vai confirmar se ele estava alcoolizado ou não. Depois disso, o delegado responsável pelo caso pode mudar o flagrante para homicídio doloso quando há a intenção de matar. Agora, cá entre nós, né? É de queimar a cara um negócio desse, né? Pega um carro, na verdade, você tá vendo aí o bonitão já dentro da viatura da polícia, o cara pega o carro, não tem carteira de habilitação, enche a lata de cachaça, né? Quem é que não faz isso no final de semana? Tem dia, tem final de semana, tem dia que quer encher a lata de cachaça. Agora, se quer encher a lata de cachaça, enche a lata, enche a cara com responsabilidade. Enche a cara dentro da sua casa, enche a cara lá dentro da casa da sua sogra, que você vai no final de semana. Agora,
vai de táxi, meu irmão, né? Você quer fazer besteira, quer beber, encher a lata e ainda ficar nessa situação aqui, olha, esse bonitão aqui matou um cara. Por quê? Por causa da irresponsabilidade. Por causa da irresponsabilidade de muitos motoristas que não têm a consciência de que pode matar alguém com o trânsito. A lei seca está aí, mas é preciso cada vez mais rigor. Por quê? Porque hoje se encontram brechas nas leis brasileiras. Quantos casos aqui no Espírito Santo, quantos casos de famílias que até hoje choram a falta dos seus parentes, do seu filho. Quantos pais não estão agora revivendo uma história que passaram na sua vida pessoal, de alguém que tirou a vida de um filho, de algum parente, por causa de um irresponsável que pode muito bem sair no final de semana, encher a lata, né? E ainda mata a pessoa que está se divertindo, a pessoa que está aí querendo se divertir com a família no final de semana e até mesmo no dia a dia. É falta de responsabilidade. É falta de responsabilidade, ainda tira a vida, né? Tira a vida. Duas famílias que sofrem. Do cara que morreu, que você está vendo aí na imagem, olha só que imagem triste. Imagina só, o familiar vendo o cara estirado no chão ali por causa da irresponsabilidade de um motorista que sai, encha... Motorista não, né? Motorista não, porque ele não tinha nem carteira de habilitação, né? É um irresponsável isso aí. Vem pra cá. Olha só, gente, isso não deveria acontecer, mas o fato é que muitas vezes esse caso da falta da carteira de habilitação, né, nem sempre é garantia de uma direção consciente também. A polícia abriu, gente, 18 processos por homicídio culposo envolvendo motoristas. Segundo especialistas, gente, e também instrutores de autoescola, o principal motivo é a má formação que os motoristas recebem durante, né, o processo para tirar a carteira de habilitação. Vamos ver essa história aqui no nosso Alerta Espírito Santo. Está vendo o tempo aqui, mas a gente vai ver a reportagem agora. Aqui no Centro de Treinamento dos Condutores de Trânsito, as pessoas se preparam para tirar a futura carteira de habilitação. Mas não importa a localidade, os acidentes de trânsito são sempre registrados nas estatísticas. Inclusive, os números aqui na cidade de Bauru são consideráveis. Só nos 6 meses deste ano foram registrados 18 homicídios culposos. Especialistas falam que todos esses problemas são registrados por conta da má formação do condutor. Destaque para o Sebastião, que é presidente da Associação dos Diretores e Instrutores de Trânsito de Bauru, que comenta que há muitas irregularidades na Ciretran da cidade. É isso mesmo, Sebastião? Principalmente na questão do exame, né? Tá? Existe toda uma regulamentação, uma legislação que fala como deve ser aplicado o exame no motorista, né? Tanto na formação como mudança de categoria. Começa pelo local de aula, né? As aulas e o exame deve ser feito em vias públicas. E aqui onde são realizadas as aulas, e o exame principalmente, não é via pública. Sem treinamento é uma coisa particular. Não está aberta a circulação pública, não é via pública. Então começa por aí. A portaria 540 do Detran proíbe a realização de exame no local de aula. E a Ciretran de Bauru, né, que está brincando de fazer exame, porque trouxe de volta, eles já tinham tirado daqui em função dessa proibição, e agora eu não sei porque eles trouxeram de volta o exame para dentro do centro de treinamento. Eles não podem proibir as aulas aqui. Por quê? Porque não é deles, é uma área particular, não pode proibir a aula. O delegado pode, o diretor da Ciretran, determinar onde se deve fazer o exame e proibir a aula nesse local. Só que aqui ele não pode proibir, porque aqui não é dele, aqui é particular. Então estão realizando exame dentro do centro de treinamento e da região em volta do centro de treinamento, onde são realizados os exames. O que está acontecendo? Está todo mundo vindo para cá, como você está vendo, tem até congestionamento de carros de autoescola nas esquinas, porque todo mundo quer fazer aula aqui. Ou seja, todo mundo quer o gabarito da prova antecipadamente, o que é proibido. Em função disso, as autoescolas, que já não era grande coisa, por falta de fiscalização da própria Ciretran, que nunca fiscalizou nada, passaram então a ensinar a fazer exame. Não estão mais ensinando a dirigir. Claro. A questão das motos também, né, que acabam fazendo as aulas aqui, não saem para as ruas, é isso, Sebastião? Exatamente. Também a legislação diz que tanto o exame quanto as aulas devem ser realizadas em vias públicas. Tá? E não existe nenhuma proibição de ensinar a pilotar uma moto na via pública. O que a legislação fala é que o exame,
O aluno deve ser preparado primeiramente no local fechado, seguro, nas primeiras aulas, até que ele adquira, né, domínio do veículo. Mas depois ele tem que ser levado para a via pública. Este instrutor de trânsito, que trabalha há 10 anos na área, diz que as aulas teóricas e práticas contribuem para a formação dos alunos, mas que o sistema tem falhas que podem, inclusive, comprometer a segurança da população. Do início, o exame psicotécnico deveria ser mais bem orientada e deveria ter uma sistemática diferente, até na prova psicotécnica. Todo o trabalho desde o início deveria ser um pouco modificado. A pessoa ela vai com a noção mínima de trânsito, né? Então tem coisas que a pessoa às vezes só consegue estar aprendendo e estar praticando e ter experiência só com o tempo. Então precisava ser trabalhado isso bem antes da pessoa já estar andando sozinha na rua. Arquimedes Raia Júnior é especialista de trânsito e diz que a legislação brasileira é muito branda. É preciso um prazo muito maior de treinamento, de conhecimento da legislação, né, de práticas de primeiros socorros, etc. Então, isso você não aprende de uma hora para outra. Isso é demorado e precisa fazer com que as pessoas adquiram prática. Prática não se consegue de uma hora para outra. Existem até já propostas de simuladores, né, que evita que as pessoas façam experiências nas ruas. Esses simuladores são usados até na aeronáutica. Os pilotos são treinados em simuladores. Então, isso viria a melhorar muito essa questão. Pilotar uma moto ou dirigir um carro num trânsito congestionado requer um treinamento muito bom, né? Tem que ter muita habilidade. E é claro que uma pessoa que não tem habilidade vai dirigir num trânsito intenso, congestionado como esse, a possibilidade, a chance de desenvolver um acidente é muito grande. E é o que está acontecendo. E olha só, gente, a assessoria de imprensa do Detran informou que a legislação não proíbe a realização de aulas práticas nos mesmos locais em que são realizados os exames de direção. Quanto à mudança de local, o órgão disse que ocorreu porque o sambódromo onde as provas são realizadas não oferecia infraestrutura adequada. Já a relação, a denúncia de irregularidades na autoescolas, o Detran afirma que estão devidamente credenciadas, tá bom? Ó, deixa eu contar uma história para você que está aqui no Espírito Santo acompanhando o nosso Alerta Espírito Santo. Quando eu vim aqui para o estado, eu comecei a trabalhar lá em Cachoeira de Itapemirim, no sul do nosso estado. Sabe que uma reportagem que eu fiz lá em Cachoeira de Itapemirim, o que acontecia? Os caras estavam tirando carteira de habilitação de moto, carro, os caras fazendo aula. Sabe o que eles faziam? Eles iam lá para aula de moto, guiando moto. É verdade, os caras iam para lá, ó, já dirigindo, só faziam aula para cumprir tabela. Ou seja, tem que ficar atento com relação a isso, tem que escolher bem a sua autoescola, tem que ficar ligado também com relação a isso. E não vem com esse, ó, não queima a cara do Camargão, não, hein? Não queima a cara do Camargão com esse negócio de querer comprar carteira de habilitação, hein? Porque tem gente que quer sair na frente com isso, né? Daí já viu como é que fica a situação. Pior ainda é a relação com os acidentes, né? E a coisa aqui no estado tá feia com relação a esse assunto também. Vários fatores contribuem para vitimar muita gente no trânsito. O delegado Fabiano Contarato, da Delegacia de Delitos de Trânsito, vai bater um papo com a gente agora aqui no nosso Alerta Espírito Santo. Ele está ao lado da nossa repórter, a Camila Ferreira, e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Não é isso, Camila? Boa tarde para você, boa tarde ao doutor Fabiano Contarato. Afinal de contas, né, são vários casos também aqui no Espírito Santo, né, Camila? Boa tarde. Muito boa tarde, Douglas. Boa tarde também para quem nos acompanha de casa. Eu estava justamente conversando com o doutor Fabiano agora, aqui no Espírito Santo, Douglas. De janeiro até agora já foram mais de 200 homicídios culposos no trânsito, registrados lá na delegacia do doutor Fabiano. Muito boa tarde, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Alerta Espírito Santo. Esses crimes de trânsito estão relacionados também à má formação dos condutores, doutor Fabiano? Perfeitamente. O trânsito é um problema interdisciplinar. Ele envolve a fiscalização. O motorista ele é imprudente, isso eu não tenho dúvida. Mas o que faz ele ser imprudente? Bom, se você sai de casa, com certeza que você não vai ser parado em blitz. Se não é trabalhado o processo de educação, como manda o artigo 76,
que entregar panfleto para mim é antiecológico e não muda comportamento. O artigo 76 do Código de Trânsito, que é de 1997, estabelece que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental médio e superior. Enquanto que a letra da lei for morta, se nós não temos fiscalização, se o poder público falha no processo educacional e nós temos uma legislação que garante não a sensação, mas a certeza da impunidade, porque ninguém fica preso no Brasil ou está preso no Brasil por crime de trânsito. É claro que naquele caso, como muito bem foi veiculado, do motorista alcoolizado na contramão, se fosse aqui, esse motorista estaria preso, porque dolo não é só intenção. O artigo 18 é claro, diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, o motorista alcoolizado, em excesso de velocidade, ele não quer matar alguém, mas com seu comportamento assumiu o risco. Aí isso não é visto como crime de trânsito, vai para o Código Penal, vai a júri popular, pode ser condenado até 30 anos. Agora, muito bem também foi dito por Douglas, o comportamento do centro de formação. O centro de formação, o próprio nome diz, ele é responsável pela formação do condutor. E, infelizmente, muitos centros são facilitadores de tirar a CNH. Então, envolve a fiscalização, um processo educacional, a omissão da Secretaria de Educação, seja em âmbito estadual ou municipal. Esse conjunto de fatores faz com que o motorista seja imprudente e, infelizmente, o Espírito Santo está aí se destacando em nível nacional como o segundo estado da federação com o maior número de mortes em acidente de trânsito. Camila, você me ouve? Pois não, Douglas, pode falar. Pois é, eu quero aqui, junto com você, com os nossos telespectadores, para a gente falar sobre o assunto, que é um assunto muito importante e que chama a atenção do capixaba. Eu quero colocar também para conversar com a gente o meu amigo Fernando Fuli, que daqui a pouquinho, depois do Alerta Espírito Santo, começa o balanço geral. O Fuli, já tem o Fuli? Pode colocar o Fuli aqui do meu lado, porque o Fuli está se preparando lá para começar o balanço geral. E eu queria que ele falasse com a gente também sobre esse assunto, né, Fuli? Que é sempre destaque também no próprio balanço geral, né? Boa tarde a você, Douglas. Seja bem-vindo e parabéns aí pelo sucesso. Aproveitar esse gancho, que a Camila está conversando com o doutor Fabiano Contarato, mas o doutor Fabiano especificou, além da educação, além da conscientização, a fiscalização. Doutor, nós tivemos recentemente aquele caminhoneiro com um caminhão da época dos dinossauros, e que precisava ser fiscalizado e que matou uma família. Foi uma tragédia de repercussão nacional. Então a pergunta é essa: em que momento o papel fiscalizador do Estado é por isso? Como é que a gente vai fiscalizar? Além desse caminhão, essas escolas que estão colocando pessoas sem perícia nas ruas. Doutor Fabiano Contarato. Excelente colocação. Eu fiz um ofício ao diretor do Detran pedindo que ele cumpra a lei. Porque está no artigo 22, inciso 3º, que para o Detran emitir o certificado de registro de licenciamento veicular anual, ele tem que vistoriar esse veículo e inspecionar com relação à segurança daquele veículo, para a segurança do motorista e para qualquer pessoa no sistema viário. Então o Detran não pode, não está cumprindo a lei. Tanto é que isso já está sendo comunicado ao Ministério na vara de improbidade administrativa, porque isso, a omissão do Estado é relevante. Então, o artigo 22, inciso 3º, determina que para se emitir esse certificado, esse veículo tem que passar por inspeção. E mais importante ainda, como que a Secretaria de Fazenda dá isenção de PVA para os carros com mais de 15 anos de uso, mas não exige essa fiscalização, um laudo feito pelo Inmetro ou pela NTT. Quer dizer, todo mundo é responsável por esse caos. E, principalmente, o poder público, a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, se a segurança do sistema viário é um direito de toda a coletividade. E quem tem que, primeiro, fazer o dever de casa é o poder público através do Detran, da Secretaria de Educação, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, para aí sim nós podermos cobrar da sociedade um comportamento que é aquele que visa proteger o principalmente jurídico, que é a vida humana. Tá certo. Muito obrigada, doutor Fabiano. Douglas, eu volto com você. Ok, Camila, muito obrigado. Agradeço também ao doutor Fabiano Contarato. Obrigado ao Fernando Fuli também pela participação. Daqui a pouquinho o teu balanço geral, né, Fuli? Daqui a pouquinho o balanço geral, Douglas. Eu vou contar uma história de uma família que está indignada em Cariacica. A família do Fábio da Silva diz que há suspeita de negligência quando do atendimento dele. Ele chegou no dia 27 de julho, lá no PA de Itacibá, aí mandaram o cara para o cardiologista e ele sentiu fortes dores abdominais. Uma semana depois ele voltou, medicaram, mandaram o tal do Fábio para casa. Sabe o que aconteceu, Douglas? O quê? Ele morreu de infecção generalizada. Essa história eu vou contar daqui a pouquinho no Balanço Geral.
em instantes, depois do Alerta Espírito Santo. Valeu, Douglas. Valeu, Fabinho. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação, hein? Daqui a pouquinho essa informação no Balanço Geral, coladinho aqui com o nosso Alerta Espírito Santo, tá bom? E olha só, gente, a noite de domingo foi violenta no município da Serra, aqui na Grande Vitória. Um rapaz foi morto com vários tiros no meio da rua. O assassinato aconteceu aqui na Rua Paraíso, no bairro Jardim Tropical, na Serra. Foi na noite deste domingo. A vítima, Lindomar de Souza Oliveira, de 18 anos, foi morto depois de ser atingido por 5 tiros. A mãe dele contou que o rapaz havia acabado de sair de casa para comprar cigarros. Ainda não se sabe como o crime aconteceu. O jovem já foi apreendido diversas vezes quando era menor por envolvimento com o tráfico de drogas. O caso agora vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. E olha só, essa história completa você vai ver daqui a pouquinho, 12h30. Você não pode perder no Balanço Geral. E tem mais, viu? Assassinato na Serra. Segura aí, porque tem mais coisa. A coisa tá tensa, hein? A coisa tá tensa. Daqui a pouquinho você confere mais informações aqui no nosso Alerta Espírito Santo e logo mais no nosso Balanço Geral. Vale a pena você ficar com a gente aqui na TV Vitória. Agora presta atenção, gente. Um casal de ciganos foi preso após aplicar golpes em empresários de todo o país. Não quero generalizar aqui não, porque tem cigano no bem também. Segundo a polícia, a dupla pesquisava informações sobre os alvos na internet e usava questões da vida pessoal da vítima para se darem bem. Uma das vítimas perdeu R$200. Dá só uma olhada. Você está com imagens de um casal, Marcelo Cruz Martins e Lília Martinez e Lília Martins. Eles preferem não mostrar o rosto, mas eles foram presos. São acusados de estelionato e é um caso muito curioso. Eles praticariam golpes em empresários em várias capitais aqui do país. Segundo as investigações da polícia, a prisão foi feita lá em São Paulo. O delegado Eder Mauro comandou a operação. Seria que tipo de estelionato, delegado? Olha, por incrível que pareça, eles são de uma comunidade de ciganos baseada em São José do Rio Preto, né? Nós não tínhamos esse conhecimento, sabíamos que eles estavam em Goiânia dando o golpe. E então o métier deles, na verdade, eles saem de São José para os grandes centros dentro do país e eles localizam uma determinada pessoa-alvo, que normalmente seja um empresário. Eles colhem informação desse empresário, da vida particular dele, de problemas pessoais, de problemas de saúde. Antes de fazer contato com a pessoa. Antes de um contato pessoal. Depois de todas essas informações, eles se aproximam espontaneamente lá desse empresário e aí vem um golpe que às vezes parece até brincadeira de que uma pessoa ainda caia, mas na verdade quem se vê na situação acaba caindo, porque eles se dizem ser pessoas de fora, que são anjos mandados por Deus, aí começa a falar, pergunta a pessoa se ela acredita em Deus, e começa a falar dos problemas dela, e você vê, tem uma pessoa de fora, né, que eu não conheço, que é de outro estado, e que sabe meus problemas, aí começa a falar um monte de coisa, a pessoa acaba se envolvendo, quando ela sente que a pessoa caiu, está envolvida na situação, aí ela já marca outro dia, não mostra tanto interesse, marca um outro dia, e no outro dia ela começa a dizer que tem que montar um trabalho, encomenda vela, lenço, começa a cobrar. Começa a pedir lenço virgem, mais um monte de coisa para que eles possam trabalhar, e leva a pessoa para o trabalho. O detalhe é que quando eles chegam nessa capital, eles chegam sempre também em carro de luxo, que é para não causar desconfiança da pessoa, alugam o imóvel ou em local de luxo,